A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E meus irmãos, essa semana, basicamente, ontem e hoje, eu ouvi muita conversa, muitos vídeos, muitos estudos a respeito da salvação. Uns dizem que a salvação é simplesmente pela graça de Deus, né? Mas se nós observarmos as palavras de Jesus, nós não veremos isso. Jesus, ele literalmente foi a graça enviada de Deus para nos salvar. Ele nos explicou todas as coisas. Mas se a graça, se o homem é salvo simplesmente pela graça, então aonde que fica os outros ensinamentos de Jesus? Porque Jesus fala constantemente sobre os frutos que o homem deve produzir. Então, o que acontece? Quando o homem produz frutos, irmãos, frutos de justiça, frutos de misericórdia e frutos de fidelidade, esse homem viverá. Mas por quê? Porque as palavras de Jesus é que não passam. Mas homens, posteriormente a Jesus, vieram e introduziram disfarçadamente outras seitas e outros ensinamentos. Homens que literalmente, como Paulo, ensinam que a graça ela é de Deus e ela salva, simplesmente a graça salva. E ele fala também que se simplesmente por crermos no Senhor Jesus, nós seremos salvos, nós e a nossa casa. Mas nesse sentido, irmãos, tem dois erros. Primeiro, que o próprio Senhor Jesus ele falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do Pai. E também, irmãos, é ensinado que o justo viverá pela fé. Mas se nós observarmos que até o inimigo de Deus tem fé e que a fé, de acordo com Tiago, de acordo com os apóstolos legítimos de Jesus, a fé não salva, porque a fé até o inimigo tem. É bem explicado pelos apóstolos de Jesus. E Jesus também, ele nunca falou que os preceitos mais importantes da lei incluíam a fé. Ele não falou dessa forma. Jesus falou que o homem que tem fé, ele tira um monte e joga no mar. Ele falou que a fé, segundo ele, a fé nos dá poder, assim como deu poder para o inimigo. O inimigo de nossas almas tem grande poder. E ele pode agir no mundo de acordo com o poder que Deus deu para ele e de acordo com a fé que ele tem. A fé, irmãos, ela não é inerente só dos santos. A fé é inerente do inimigo de Deus. E ela também faz parte do inimigo de Deus. Agora, a fé, por sua vez, segundo Jesus, ela salva? Não, irmãos. Por quê? Porque Jesus nos explica no capítulo 23 de Mateus que os preceitos mais importantes da lei é a fidelidade, irmãos, não a fé. É a fidelidade, a misericórdia e a justiça. Aí nós vamos ver os profetas. Todos os profetas falam de justiça, irmãos. Todos os profetas falam de amor ao estrangeiro, de amor à viúva, de amor ao órfão. Isso é misericórdia, irmão. É amar o próximo como a nós mesmos. E todos eles também falam, irmãos, sobre a fidelidade, sobre o amor exclusivo a Deus, colocar a Deus acima de todas as coisas. Desde Moisés até Zacarias, até Malaquias, foi dessa forma que foi ensinado. E se nós pegarmos Rabacuque ele fala o contrário de Paulo. Paulo fala que o justo viverá pela fé. Mas Rabacuque fala que o justo viverá pela fidelidade. E Rabacuque ele nos alerta
que a lei está sendo falseada, a lei está sendo desprezada. Logo no primeiro capítulo, Habacuque abre o coração dele para Deus e ele lamenta pelo povo dele. Por quê? Porque o povo dele estava negligenciando as palavras de Deus. Mas se nós observarmos a Jesus, irmãos, porque Jesus é o consumador, ele é que é literalmente o agente de Deus para a nossa salvação e não a homens. Se nós observarmos a Jesus, irmãos, Jesus nos ensina. Jesus não nos ensina que a fé, mas Jesus nos ensina que devemos amar o Pai e devemos guardar as palavras de Jesus. E Jesus, ele nos esclarece, nos ensina literalmente a respeito das obras que devemos ter. E ele explica que as obras são obras de fidelidade a Deus, obras de amor ao próximo e obras de justiça. Porque Jesus não aboliu a justiça, ele fala literalmente, passa o céu e a terra antes que o traço da lei desapareça. Isso, irmãos, está no capítulo 5 de Mateus, irmãos. É por causa disso que as pessoas estão sendo confundidas. Porque leem Paulo, leem outros escritores, tem homens que estão lendo filósofos gregos, mas esquecem, irmãos, de ler com atenção, carinho, amor e com temor, irmãos, a palavra que Deus nos oferece. A palavra que Ele nos ofereceu desde o princípio até Jesus, irmãos. Então, irmãos, nós não podemos negligenciar as palavras de Jesus, jamais, irmãos. Não vamos ficar lendo Paulo. Paulo veio, infelizmente, plantou muitas coisas erradas. E os líderes das igrejas de hoje, os chamados pastores, eles pegam Paulo e leem Paulo como se Paulo fosse o mestre. Se nós compararmos Paulo com Jesus, nós vamos ver as divergências, irmãos. Infelizmente, existe divergência. O que levou Paulo a fazer isso, só Deus no céu é que vai falar e que vai testemunhar um dia. Mas, literalmente, quem lê com atenção vai ver essas divergências, esses ensinamentos contrários à palavra de Cristo. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Seremos salvos não pela graça somente, porque a graça Deus deu para o mal e Deus deu para o homem bom. A graça de Deus foi para todos, irmãos. Por um acaso os fariseus não ouviram a Jesus? Por um acaso os saduceus não ouviram a Jesus? Por acaso os romanos não ouviram a Jesus? Mas quem abraçou a graça, irmãos, foi aquele servo manso, humilde e obediente. Aquele que ouviu a palavra de Jesus e colocou em prática. Foram as obras, irmãos. Aquele que realizou as palavras de Jesus é que ama Jesus. E quem ama Jesus ama o Pai que o enviou. Olha que Jesus falou para a gente. Então, irmãos, não vamos ficar ouvindo a homens, irmãos. Os mestres das igrejas de hoje, os pastores, os bispos das igrejas de hoje, que falam diferente de Jesus, não vamos ouvi-los, irmãos. Não vamos ouvi-los. Vamos congregar com o nosso vizinho, vamos congregar com o nosso irmão, vamos congregar com nossos amigos, mas é melhor, irmãos, do que nós ficarmos nas sinagogas e não sendo expulsos das sinagogas, nós vamos perder o reino de Deus. É como Jesus falava, que a glória dos homens estava em frequentar as sinagogas. Jesus falou isso para Nicodemos, no capítulo 3 de Mateus. Então, muitos homens de hoje em dia seguem ao engano
porque não querem perder os laços da congregação que eles frequentam. Mas quem andar com Jesus, irmãos, independente de onde esteja, esse reinará e esse receberá o galardão, irmãos, porque Deus é fiel. Deus não é um Deus de mentiras, irmãos. Deus não é um Deus de engano, mas é um Deus de verdade, justiça e felicidade. E depois, irmãos, da gente conseguir lutando, irmãos, com muita luta, irmãos, se nós ficarmos presentes na palavra de seu Filho, se nós ficarmos unidos em mansidão e humildade, fazendo sempre o que agrada a Deus, nós receberemos o galardão eterno, irmãos, que é a vida eterna, a felicidade no paraíso de Deus. Ok, irmãos? Hoje, irmãos, eu falei para vocês de uma forma extremamente clara, irmãos, porque realmente meu coração estava dolorido, irmãos, meu coração estava preocupado. E eu literalmente abri o coração e falei com todas as palavras que eu vejo nas Escrituras, que eu vejo nos ensinamentos dos homens de hoje em dia. Então, irmãos, vamos ler a Jesus, vamos ler os profetas antigos incansavelmente, irmãos. Vamos ler o livro de Apocalipse para a gente realmente aprender com Deus, para que nós possamos ser instruídos literalmente por Deus e pelo seu Santo Espírito, que Ele derramou para nos salvar, para nos orientar e para nos defender. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus inculta profundo temor e profunda sabedoria em todos os nossos corações. Amém, irmãos? Fique com Deus.